Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai dar continuação à análise em relação ao Bitcoin, Ethereum e também a análise on-chain. A gente vai tentar aí transpor, fazer a união, tirar uma confluência aí de análise on-chain com os gráficos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação e também dá uma olhada no nosso clube de membros. Caso você queira fazer parte aí do clube de membros, a gente tem conteúdos exclusivos lá todas as semanas. Dá uma olhada, o link tá na descrição do vídeo. Mas vamos começar aqui então, porque ontem eu fiz o vídeo mostrando que o Bitcoin realmente no domingo às 9 horas da noite fez um rompimento aqui desse suporte, dessas médias móveis, e a gente então tá se encaminhando aí, quem sabe, para ser guiado em um período maior de acumulação, lateralização e correção. O panorama hoje segue o mesmo. O Bitcoin, na verdade, ele segue aí o seu movimento descendente. Eu espero que ele encontre suporte aqui por volta do meio aqui desse canal, que é o Fair Value, assim como ele encontrou aqui na última correção mais significativa que ele fez aqui desse movimento. Não necessariamente isso vai acontecer essa semana, agora em linha reta. Muito pelo contrário, eu acho mais provável que a gente fique aqui lateralizando aqui em cima desse pessimismo e quem sabe encontre ele aqui um pouco mais para frente. Mas hoje, a atualização que eu quero fazer é em relação ao Ethereum, porque se a gente notar no domingo às 9 horas da noite, diferente do Bitcoin, o Ethereum ele não fez o rompimento dessas médias móveis. Então, o Ethereum ele por diversas vezes acaba sendo um indicador para o Bitcoin em relação ao próximo movimento. E o que a gente tem nessa semana é que sim, essa semana o Ethereum está rompendo aqui esse suporte dessas médias móveis. Lembrando que essa semana só fecha domingo às 9 horas da noite, então tem muita água para rolar. Caso o Ethereum volte aqui para cima, pode ser um indicativo aí pra gente, um indicador mostrando força no mercado, mas o que eu vejo como maior probabilidade, o mais provável é que realmente está se desenhando que aconteça o que está acontecendo agora, que realmente o Ethereum faça esse rompimento aqui desse suporte similar ao como o Bitcoin fez na semana passada, como eu acabei de mostrar para vocês. Então confirme aqui esse rompimento e seja também um indicador para a gente que realmente a gente vai viver aí um período maior de acumulação, um período maior de lateralização aí embaixo aqui dessas médias móveis, como historicamente sempre foi, até o mercado voltar a ter força, voltar a acumular para um possível rompimento mais na frente. Mas hoje o foco, eu vou entrar aqui em alguns indicadores on-chain, porque a Glassnode soltou um relatório ontem, que eu quero dar uma olhada aqui em alguns pontos que eu achei importantes aqui, e você tem acesso a esse relatório, ele é totalmente gratuito, a Glassnode solta toda segunda-feira. Vou começar falando em relação à demanda desse mercado. O que aconteceu, e eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, foi que a gente fez, como vocês sabem, aqui no preço do Bitcoin, a gente fez o primeiro movimento expressivo desse ciclo no final de 2020, no início de 2021, quando o Bitcoin saiu ali de 10 mil dólares e alcançou 65 mil dólares. Esse foi um movimento claro desse ciclo, na verdade um movimento clássico desse ciclo, essa é a palavra. Esse primeiro movimento foi o único movimento clássico que o Bitcoin fez de bull run nesse ciclo, porque vocês notam que é muito claro, aqui a gente tem essas barras amarelas, é o número de entidades ativas. Então, quais são as entidades no universo aí do Bitcoin, dentro da blockchain, que literalmente estão aí interagindo, estão ativas dentro da blockchain. Então, vocês notam que esse número ele cresce muito aqui quando o Bitcoin ele está em bull run. Como vocês notam aqui em 2017, durante o ciclo de 2017, essas barras amarelas são crescentes, elas estão em constante crescimento, mostrando que o número de entidades ativas é crescente. E isso é normal em ciclos de alta, quando o Bitcoin ganha mídia, ganha atenção, quando o Bitcoin vai ganhando valor, muita gente é atraída por isso. Então a gente tem sempre novas entidades ativas aí a cada dia aumentando, geralmente em ciclos de alta. Vocês notam que o Bitcoin ele fez exatamente isso também no início desse ciclo de alta, em 2020 e 2021, só que no segundo topo do Bitcoin, 69 mil dólares, isso não aconteceu. Então, por isso que eu digo que a gente só teve um movimento clássico aqui desse ciclo de alta, que foi nesse primeiro movimento, e o segundo movimento, quando o Bitcoin sai do fundo aqui de 29 mil dólares e alcança 69 mil dólares, a demanda não entrou no mercado. E mesmo assim a gente viu um novo topo histórico. Isso aqui também para mim reforça a teoria dos ciclos estendidos. Eu acho que existe uma probabilidade, existe um cenário em que o Bitcoin
acha um terceiro topo antes do próximo ciclo aí do halving em 2024. Mas enfim, o foco não é esse hoje, o foco é justamente mostrar que a demanda ela não entrou aqui desde, na verdade, praticamente tem um ano que a demanda não entra no Bitcoin. Lá em abril, quando a gente estava aqui, foi o último pico, há um ano atrás, que a gente viu aqui, como a gente estava vendo aqui. Na verdade, a gente já tinha começado a diminuir o número de entidades ativas durante todo esse pico lateralizado aqui que a gente fez durante 3 meses, fevereiro, março e abril aqui no Bitcoin, até mesmo início de maio. E depois, quando o Bitcoin corrigiu de forma mais forte aqui de 60 para 30 mil dólares, o que a gente viu foi que uma atividade na blockchain também baixou e estamos baixa desde então. Então essa demanda, ela não entrou nesse segundo topo. O que a gente tinha aqui era uma oferta muito forte aqui na mão de compradores de longo prazo, como a gente pode notar aqui. Aqui a gente já vê tanto o azul claro como o azul escuro, é a quantidade de oferta que está na mão dos compradores de longo prazo. Então a soma dos dois é a quantidade de oferta. Vocês notam que a gente está praticamente aqui em all-time high, beirando aqui topo histórico em relação a essa quantidade de oferta que está na mão dos compradores de longo prazo, os holders do Bitcoin. Mas se você olhar aqui mais claramente no topo de 69 mil dólares, você vai notar que quando a gente estava fazendo a nossa jornada para o topo de 69 mil dólares, o que a gente via era uma constante aqui acumulação dos compradores de longo prazo, completamente diferente de como funcionam os ciclos de alta, que eles vão vendendo na força, como você pode ver aqui. Esse primeiro movimento do Bitcoin, que eu chamo do movimento clássico, o que a gente tem é uma diminuição durante o movimento da oferta que está na mão desses compradores de longo prazo. Aqui em 2017 também vocês notam que próximo ao pico eles vão vendendo na força. E esse topo aqui de 69 mil dólares, o que a gente viu foi uma constante acumulação desde esse fundo aqui em 29 mil dólares e desde o topo, mesmo com 50% aí de correção que a gente chegou, Bitcoin de 70 para 35 mil dólares aí mais ou menos. Então mesmo com uma correção expressiva, a gente não vê os compradores de longo prazo soltando os seus Bitcoins. Então esse azul aqui, a soma dos dois azuis, ela mostra justamente essa oferta que segue muito forte na mão desse grupo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, esse segundo topo aqui que a gente achou, com essa oferta tão forte, essa quantidade de Bitcoin tão forte na mão dos compradores de longo prazo, na minha opinião, a gente só achou esse topo justamente devido a esse comportamento. Porque se a gente olhar aqui na demanda, a demanda não entrou. Olha aqui, vocês notam por essa barra amarela aqui, essas barras amarelas, elas estão aqui em níveis similares aqui ao que a gente viu aqui em 2019. Se a gente pegar aqui esse momento aqui, é muito similar ao quanto a gente estava aqui também no topo, aqui iniciando, por exemplo, aqui era mais ou menos agosto, vocês notam que a gente estava aqui embaixo em relação a endereços ativos, a entidades ativas. Então a demanda não entrou, mas mesmo assim a oferta estava tão forte, na verdade está tão forte, que foi suficiente aí para a gente achar um novo topo histórico. Então a minha expectativa, a Glassnode ela bota aqui que realmente a gente está aqui num canal de bear market, que ela chama, porque o número de entidades ativas sempre será crescente ciclo após ciclo, sempre a gente vai ter um chão superior ao ciclo anterior, porque a cada ciclo a gente vai ganhando adoção, mais pessoas vêm para o ambiente e ficam. É óbvio que muita gente sai, a maioria vem e depois sai. Quando o Bitcoin começa a corrigir, essas pessoas elas saem com medo, não entendem como funciona, perde muito dinheiro e acaba saindo, mas o chão sempre vai aumentando de pessoas que vêm enxergando valor, então vêm, são atraídas, mas ficam no ambiente. Então esse chão, ciclo após ciclo, sempre vai ser maior, por isso que a gente tem esse canal aqui ascendente. Mas é interessante notar que realmente a demanda ela ainda não chegou no ambiente. Mas a gente tem que ficar de olho aqui, porque quando essa demanda entrar, a oferta vocês estão vendo aqui que ela é constantemente forte. Ela está num nível aqui de bitcoins segurados por compradores de longo prazo, próximos aos maiores patamares que a gente teve na história do Bitcoin. Então quando essa demanda entrar aqui, é oferta e demanda. Quando essa equação aqui de demanda também estiver forte igualmente a oferta, eu acredito que a gente pode ser impulsionado aí. Um movimento forte do Bitcoin, um movimento clássico do Bitcoin, e eu acredito que isso pode acontecer mais uma vez pela teoria dos ciclos estendidos, até mesmo no final desse ano ou no início do ano que vem, e principalmente antes do próximo ciclo, em 2024. Pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, já indica Crypto.com. Se
Se você abrir conta pelo link que está na descrição desse vídeo, você ganha $25 só por abrir conta com o nosso link. Dá uma olhada, o link está na descrição do vídeo. E também para o mercado futuro a gente indica Bybit, a Prime XBT, link com muitos bônus para vocês. Continuando aqui essa jornada pela demanda, a gente vê também o mesmo tipo de comportamento aqui com o número de transações. O número de transações ele também acaba representando a demanda, porque quanto mais a gente vê a blockchain ali com muitas transações, a gente vê que historicamente isso acontece em ciclo de alta. As pessoas vêm, ficam animadas, querem transacionar o Bitcoin. Vocês notam aqui em 2017 também um claro crescimento. Aqui, no primeiro movimento clássico que a gente teve nesse ciclo, também aqui vocês notam que essas barras amarelas, elas vêm crescendo aqui, elas encontram um pico aqui no primeiro pico do Bitcoin, e depois quando o Bitcoin corrige, você nota que esse número de transações cai, e mesmo no novo topo aqui, ele não é um número significativo, ele é até menor aqui do número que a gente tinha aqui em 2019. Então, também exemplificando aí que realmente a demanda, ela está afastada do ambiente desde o primeiro topo aqui, há um ano atrás mais ou menos, que a gente não vê essa demanda entrar no Bitcoin. Isso com certeza tem influência externa que a gente está vivendo no mundo, a maioria dos mercados aí beirando a recessão, pré-recessão, então com certeza isso acaba influenciando também o mercado de renda variável, como é o mercado de criptomoeda. Mas mais uma vez, tudo é cíclico, em algum momento, como a gente já viu no passado, isso aqui vai superaquecer, nós temos que estar preparados quando esse momento chegar, a gente tem que plantar semente hoje, com certeza para colher, não necessariamente num futuro distante, mas sim estar preparado, porque em algum momento isso vai acontecer, pelo menos a história sempre se mostrou dessa forma. Então, voltando aqui para o número de oferta que está na mão dos compradores de longo prazo, na verdade o que a Glassnode ela quis dizer aqui com essa imagem é que, agora diferenciando azul claro de azul escuro, o azul claro é a quantidade de bitcoins que está na mão desse grupo no prejuízo, e o azul escuro é a quantidade de bitcoins que está na mão desse grupo no lucro. Vocês notam que atualmente a gente está aqui com 13,66% da oferta segurada então pelos holders no prejuízo, e isso historicamente, quando a gente pega aqui os grandes fundos de bear market, a gente vê que esses níveis chegam aqui em 35%. Isso aconteceu aqui no Corona Dump, isso aconteceu também aqui no último fundo que a gente fez no início de 2019, no final de 2018. Então vocês notam aqui que para mim é muito claro, a gente está aí uma definição do mercado, mas quando eu digo isso, tudo que eu falo aqui é em relação a macro, é em relação a longo prazo. Então eu acredito que nos próximos meses, nas próximas semanas pelo menos, a gente vai ver uma definição, ou o preço ele vai afundar aqui e a gente vai ter que chegar a níveis parecidos com isso, ou a gente vai se encaminhar para um possível novo topo na teoria do ciclo estendido. Isso aqui é muito claro, a gente está aqui vivendo uma fase de acumulação, uma fase pré-definição disso, do que a gente vai fazer. E isso também, voltando agora aqui um pouco no vídeo que eu fiz ontem, para vocês entenderem o que eu quero dizer em relação a isso, para mim é muito claro que hoje a gente vai passar aqui por um período de acumulação abaixo dessas médias móveis, tá? Então essas médias móveis, elas estão descendentes porque a cada semana que atualiza, elas perdem aqui uma barra na média, para calcular a média que estava mais ou menos por aqui, e adicionam a próxima barra que a gente está fazendo que está mais baixo. Então as médias elas estão descendentes. E para mim é muito claro que a gente vai passar aqui por barras aqui de acumulação, barras aqui de pessimismo, de repente começa a dar uma lateralizada aqui em cima do fair value aqui desse canal central, e a gente vai fazendo mais ou menos esse movimento, passa aqui por esse período de acumulação, lateralização, pessimismo, as médias vêm descendo, e aqui mais ou menos que a gente vai se decidir, eu vejo ali de repente no final de maio, junho, julho, para que a gente tenha aí uma definição que o mercado, ou ele realmente ele vai romper aqui para baixo, para achar um fundo aqui, como ele fez sempre historicamente, as médias móveis elas cortam para baixo do fair value, os preços vêm abaixo do fair value, assim que a gente viu historicamente os fundos do Bitcoin. Ou nesse momento aqui, a gente rompe as médias móveis para cima e vai escalando elas, testando como suporte, como a gente não conseguiu fazer aqui na semana passada, não conseguiu testá-la como suporte, ela não foi feita como suporte, ela foi rompida esse suporte, ela não teve a validação ali de que ela, uma antiga resistência agora era um suporte. Então a gente iria escalando aqui para um rompimento, para achar novos patamares de preço. Então eu vejo que a gente vai ter esse cenário definido esse ano. Historicamente foi assim. Eu vou fazer até um vídeo essa semana mostrando o comportamento
de bear market dos últimos ciclos, o comportamento de fundo, porque, na minha opinião, mais importante do que você saber o movimento de alta é você conseguir identificar o movimento de baixa, porque é no movimento de baixa que você consegue mudar a sua vida, não no movimento de alta. Quem não planta no movimento de baixa, quem não planta nos fundos históricos, ele vai ganhar dinheiro. Óbvio que todo mundo ganha dinheiro em ciclos de alta, mas quem não planta nos ciclos de baixa não consegue ter aí o maior aproveitamento em relação ao retorno sobre investimento. E vocês notam que o que eu acabei de falar aqui, os fundos eles vêm quando os preços rompem para baixo no fair value e as médias móveis também. Então a minha expectativa é que o Bitcoin dê esse sinal em algum momento antes do próximo ciclo em 2024, antes do halving. E esse sinal aqui é o sinal mais forte que a gente pode ter de que possivelmente a gente vai restartar aí um novo ciclo, de que possivelmente a gente está achando fundo para o restart aí de um novo ciclo, como a gente fez aqui nesse momento aqui em 2018, e para mim a gente está dentro desse ciclo aí que se iniciou aqui, ó, nesse fundo aqui em 2018, 2019. A gente está vivendo ainda isso porque ainda não aconteceu esse tipo de comportamento ainda por aqui, depois que a gente alcançou um novo topo. Então a minha expectativa, mais uma vez, é que isso ocorra em algum momento. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho, e também cogite dar uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Por fim, queria falar que não sou um conselheiro financeiro, a intenção aqui não é essa, e também não estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.